Graça e paz, meu amado, minha amada. Sou o capelão Gustavo, da ala 11. Quero partilhar contigo uma mensagem da Palavra de Deus sobre a oração. O texto que eu quero usar é a carta de Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 13 até o 18, que diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Esse texto fala sobre a importância da oração em nossas vidas, e usa como lembrança motivadora para que nós possamos desfrutar da oração plenamente o exemplo de Elias. Elias foi um dos grandes profetas da Bíblia, dos maiores, mais importantes da história de Israel, que por meio dele Deus fazia muitas coisas, se revelava de uma maneira muito clara. Por meio dele, o povo de Israel, tanto aqueles que, vamos dizer, os fiéis, aqueles que se submetiam às leis de Deus, que estavam buscando andar segundo a vontade do Senhor, como aqueles que naquele tempo já andavam distantes de Deus, que se afastavam do Senhor, podiam ver claramente que Deus era verdadeiro, que Deus tinha interesse em intervir na vida do seu povo. E aqui, quando o apóstolo está falando justamente que nós devemos orar, ele está nos lembrando que nós precisamos ter essa consciência de que Deus realmente se preocupa conosco, que Ele responde às nossas orações, porque Ele não somente ouve orações de pessoas especiais, até porque elas não existem. Todos os santos das Escrituras são homens semelhantes a nós, como diz o verso 17, sujeitos aos mesmos sentimentos, e não por isso Deus não os atendia. E assim nós também devemos ter a mesma postura dele, de ter a liberdade de nos aproximarmos do Senhor e desenvolver uma vida de oração. Assim sendo, eu quero te convidar a perceber que nesse texto existem orientações que mostram que para que nós possamos desfrutar dessa comunhão, que Deus ouve as nossas orações, responde e faz coisas para além da nossa imaginação, das nossas possibilidades, nós precisamos estar abertos a viver a nossa espiritualidade de maneira plena. E para isso o texto nos lembra que existe uma primeira atitude, atitude subjetiva, atitude individual, de que nós devemos estar abertos em todo tempo, em todas as circunstâncias, a buscar o Senhor. O verso 13 lembra disso, quando ele diz: alguém está sofrendo entre vocês, faça oração. Alguém está alegre, cante louvores. Ou seja, o texto está nos convidando, em todo o tempo, tenha a disposição de buscar o Senhor. Não só no momento do aperto, e não só no momento da alegria para poder agradecer, mas em todo o tempo esteja na presença de Deus. Porque a oração, esse estar na presença de Deus, vai fazer diferença na sua vida. Então é necessário, fundamental, indispensável que nós estejamos pessoalmente engajados no propósito de nos mantermos na presença do Senhor. Sem isso não vamos perceber como que Deus pode fazer tão grandes coisas como Ele fez com Elias, também a nosso respeito e por nosso intermédio. Mas a oração não se restringe aqui. O texto nos lembra que existe uma dimensão de oração que nós experimentamos na composição dos ministérios da igreja. No versículo 14 ele diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja,
e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Aqui o texto está dizendo que nós também experimentamos dos benefícios da comunhão com Deus no contexto específico da igreja, a igreja instituída. Está convidando os crentes, os cristãos se você passar por necessidades, algumas dessas necessidades vão ser necessárias para serem supridas por Deus, que as lideranças instituídas, que os presbíteros, aqueles que estão com o encargo do governo da igreja, interceda por vocês e eles serão os instrumentos pelos quais a oração que você necessita será respondida. Às vezes a gente precisa dos pastores, nós precisamos das lideranças, e eles são fundamentais também para a nossa caminhada cristã. Não podemos nos render completamente ao espírito de nosso tempo, de um individualismo extremado, achando que sozinho eu consigo resolver todos os problemas da minha vida. Nós somos salvos e enxertados na igreja do Senhor. E na igreja do Senhor, Ele mesmo instituiu uns para serem apóstolos, outros profetas, outros mestres, outros pastores e doutores, como diz em Efésios. Ele instituiu pessoas com ministérios, com dons, com vocações que são dadas pelo Espírito de Deus para servir a igreja. E nós, como igreja do Senhor, precisamos estar abertos, disponíveis para isso. Para que isso aconteça, é necessário que nós tenhamos essa postura de humildade, de reconhecimento que às vezes nós dependemos de um outro. Que nós precisamos nos submeter à ação de Deus através de um outro. Que é fundamental para a nossa saúde espiritual, que nós nos submetamos àqueles que o Senhor tem chamado para governar no meio do seu povo. Eles trazem, segundo o texto, muitas vezes a cura aos enfermos, por meio da resposta às suas orações. Por meio deles o Senhor conduz o pecador ao perdão, porque o Senhor não institui ninguém na sua igreja, no seu corpo, à toa. Mas além dessa dinâmica de oração, que também acontece por meio das lideranças, e além da dinâmica de oração constante que devemos ter, que é essa disposição de estar na presença do Senhor em qualquer tempo, o texto nos lembra também que nós somos chamados a ver oração comunitária. Não só na dinâmica da autoridade no meio da igreja, e não somente na dinâmica da pessoalidade, da individualidade na comunhão pessoal com o Senhor, mas também na dinâmica da comunidade. O texto lembra: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Na comunidade nós completamos isso que nós experimentamos na individualidade e que nós também experimentamos mediante a comunicação que o Senhor usa através de servos e servas instituídos para ministérios específicos. Quando nós nos reunimos como corpo de Cristo e temos disposição de partilhar da vida de fé uns com os outros, nossa vida espiritual pode ser plena. E é nesse contexto, inclusive, mais imediatamente, que o texto nos chama a poder perceber o poder da oração, a diferença que ela faz em nossas vidas. O testemunho que o texto traz sobre Elias é justamente para lembrar que o Senhor ouve a súplica do justo. Então nós precisamos viver também em comunidade. A nossa dinâmica de fé vai ser plena quando nós tivermos uma fé que no meu individual, na minha fé pessoal, eu tenho liberdade para poder crer que o Senhor ouve a minha oração quando eu buscar pessoalmente, porque por Cristo Jesus eu tenho a liberdade de entrar na sua presença. Mas para ela ser plena eu também preciso perceber que Deus levantou homens e mulheres para servirem ao seu corpo. E eu preciso desses homens e mulheres para que eles possam comunicar da graça de Deus mediante os dons que lhes têm sido dados, para que eu possa também ser participante desses dons. Mas, sobretudo, eu preciso me enxergar como parte de um organismo maior, que é a Igreja do Senhor. E por isso eu preciso ter uma dinâmica comunitária. A oração também é comunitária,
partilhando minhas dúvidas, partilhando minhas necessidades, partilhando minhas fraquezas, partilhando as minhas vitórias. Porque quando eu faço isso com fé, com disposição de poder crer, com disposição de poder aprender, com boa disposição de poder me humilhar diante do Senhor e saber que existe no meio da igreja do Senhor uma realidade realmente de corpo, de pessoas que vivem umas junto com as outras para poderem partilhar do amor de Deus umas com as outras, eu posso desfrutar da comunhão que há em Cristo Jesus de maneira plena, e eu posso perceber que a súplica do justo faz muita diferença na vida daquele que crê. Então eu te convido a poder experimentar uma vida de oração e espiritualidade plena, que você possa ter uma vida de trás para frente, comunitária, intensa. Procure uma igreja se você não frequente. Não se afaste da igreja que você tem como comunidade de fé, onde você se encontrou com Cristo. Procure uma igreja onde você realmente possa perceber Cristo claramente, que a palavra de Deus te ajude a conhecer a Cristo, conhecer a Deus. E não se afaste dela e se fortaleça nela. Perceba que nessa igreja existem autoridades. Eu não vou chamar de autoridades espirituais, porque às vezes essa nomenclatura acaba tomando uma dimensão que não é muito apropriada. Mas existem pessoas que lhes foi dada função de governo, de ensino, que podem interceder e devem interceder em nosso favor para que nós possamos viver nossa espiritualidade plena. Mas isso nunca vai retirar a nossa necessidade em todo o tempo também buscar o Senhor. Se você estiver alegre, ore. Se você estiver em angústia, busque o Senhor, clame ao Senhor. Se você estiver muito feliz, louve a Deus, porque em todo o tempo nós devemos ter a disposição de buscar o nosso Deus e Pai, porque Ele ouve a nossa súplica, Ele se agrada dela e Ele faz grandes coisas em resposta às nossas orações. Tenha disposição de orar, seja abençoado, utilize essa porta aberta diante do trono da graça de Deus. O lugar onde Deus se assenta no seu trono está disponível para mim, está disponível para você. Não perca a oportunidade de estar o máximo de vezes possíveis diante do nosso Deus e Pai. Deus te abençoe em nome de Jesus.